Porém, a paz do Senhor, meus irmãos, a lição de hoje fala sobre filhos, a educação de filhos em um lar cristão. Essa lição vai ser vista em duas partes, porque é muito conteúdo. Então nós vamos ver na parte de hoje, na lição de hoje, a parte referente à doutrina bíblica. E na lição da próxima semana, os aspectos mais práticos, que estão contidos dentro do ensinamento bíblico, mas já precisam ser maturados para que o ensino seja adequado à realidade que nós vivemos. Então você vai olhar o seu esboço e você vai perceber apenas dois tópicos: a doutrina bíblica acerca dos pais e a doutrina bíblica acerca dos filhos. Simples assim. Vamos falar de doutrina bíblica. Então, voltando para o ponto 1, doutrina bíblica acerca dos pais, nós temos aí, uma porção de coisa, né? E é claro que os papais aqui incluem as mamães, né? É a doutrina dos pais, inclusive as mães. Então você verá na letra A, os filhos são bênção, uma dádiva de Deus. Na letra B, que faz parte do cuidado, que faz parte do papel dos pais, cuidar dos filhos com educação e nutrição até a idade adulta. Na letra C, preparar os filhos para a vida adulta. E assim por diante. Está dando para acompanhar aí, não é? Muito bem, vamos voltar então agora para darmos início propriamente dito. Na letra A, os filhos são uma dádiva de Deus, uma bênção, não é? Abra sua Bíblia no Salmo 127, vamos ler apenas o versículo 3, tem a referência aí de 3 a 5. Mas vamos ler apenas o versículo 3. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. De que é que os filhos estão sendo chamados aqui? Herança do Senhor. De que é que eles estão sendo chamados? Herança do Senhor. E aí, aquela pulga que geralmente está atrás da orelha, entra dentro da orelha e diz assim: e quando o filho é um problema? Quando o filho é um transtorno? É interessante nós pensarmos nisso. Você já ouviu falar daquele camarada que ganhou um carro, embriagou-se e sofreu um acidente sério, bateu com o carro e ficou com problema de saúde? Já ouviu falar disso? Se você não ouviu diretamente, você sabe o que acontece. Você já ouviu falar daquela mocinha que ganhou uma bolsa de estudo para a faculdade e chegou lá, acabou se envolvendo com drogas, engravidou e teve problemas o resto da vida? Já ouviu falar? Se não ouviu falar diretamente, sabe que isso faz parte do mundo real. Note que eu dei dois exemplos de bênçãos que as pessoas acabaram transformando em problemas. Mas eram bênçãos, o carro foi uma bênção. O problema não foi o carro. A bolsa de estudo foi uma bênção. O problema não foi a bolsa de estudo. Foi a conduta que a pessoa assumiu acerca da bênção que recebeu. Os filhos são a mesma coisa. Filhos são bênção. Filhos são bênção quando são saudáveis e quando não são saudáveis. Filhos são bênçãos quando são agitados e são calminhos. Filhos são bênção quando são super inteligentes e quando não são. Filhos são bênção quando aliviam a nossa vida e quando são um peso para nós por causa das suas deficiências. Inclusive quando nascem com deficiência. Em que sentido eles são bênção? Sempre. Em que sentido eles são sempre bênção? Não sei. Não sei. Às vezes é para que você, pai, aprenda alguma coisa com as suas restrições. Às vezes é para você aprender a ser misericordioso. Às vezes é para te segurar um pouquinho no teu lugar. Às vezes é para que você poder respeitar as limitações dos outros, vendo-as em seu filho. E por aí vai. Filhos são sempre bênção de Deus. Questionar isso é questionar o que Deus diz. Aí você se julga mais sábio do que Deus. Se você se julga mais sábio do que Deus, você não tem nada a ver com Deus. Esqueça Deus de lado. Para que você vai precisar de Deus? Você é mais sábio do que Ele? Desculpe a forma direta como eu lido com as consequências lógicas do raciocínio. Se você se acha mais sábio do que Deus, então Deus para você não tem sentido nenhum.
Você é Deus ou Deus? Deus diz que filhos são bênção. Então o que você tem que fazer é orar para dizer: Senhor, me ensina a eu compreender de que forma meu filho será sempre bênção e de agir de forma que ele seja uma bênção na minha vida e na vida da tua igreja e na vida do próximo. Amém? Gênesis 33, verso 5. Alguém pode ler? Temos um microfone ambulante por aí para alguém ler? Gênesis 33, verso 5. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Aleluia. Quem está falando aí é Jacó, no encontro dele com Esaú. Tinha morrido de medo, estava apavorado. Esaú queria cortar a cabeça do Jacó, aquele problema todo. Deus fez uma operação, deu livramento. Se abraçaram, choraram. E aí o Esaú pergunta para Jacó: e esses daí quem é que são? E Jacó responde: esses são os filhos que Deus me deu pela sua graça. Filhos que eu não merecia. Graciosamente Deus me deu. Uau, que coisa linda. Bom, agora vamos olhar. Filho número 1, Rúben. Pegou a concubina do pai e transou com ela. Filho número 2, Simeão. Juntou com outro irmão, Levi, e saiu promovendo uma matança que fez com que o Jacó ficasse tão mal visto na região que teve problemas de relacionamento lá. Filho número 3, Judá. Eu não me lembro agora qual foi o problema de Judá, mas teve. Não, esse de Judá e Tamar já foi depois. Foi antes. Bom, eu não me lembro agora, mas teve. E vamos juntar um por um. Quando você vê os filhos todos, teve uma ocasião que eles se reuniram para matar o mais novo. Um dos mais novos. E são esses os filhos que Deus me deu pela sua graça? São. Filhos são bênção de Deus, mesmo com problemas. Jacó agora, a maturidade espiritual dele é outra. Ele reconhece essas coisas. Entende? Nunca amaldiçoe seu filho. Nunca diga: por que Deus me deu esse menino? Por que Deus me deu essa menina? Não. São bênçãos de Deus. Você que talvez não saiba aproveitar. Agora, crie-os desde pequenininho de forma que sejam bênção. Existem pais que pegam a bênção e vão fazendo de tudo para transformá-la em problema, né? Muito bem, bênção, agora eu vou fazer com que você seja uma maldição. Vou te ensinar a mentir. Vou te ensinar a querer o que não é teu. Vou te ensinar a falar mal dos outros. Vou te ensinar a ser invejoso. Vou te ensinar que o mundo deve girar ao redor de você e você deve ter tudo quanto quer. Você está fazendo isso com seu filho? Você está preparando seu filho, sua filha, para se transformar de bênção em maldição. Deus nos dê sabedoria para evitarmos isso. Letra B, Efésios 6 e 4. Outra pessoa pode ler, ou a mesma pessoa, por favor? Na letra B, a partir de Efésios 6 e 4, nós vemos que devemos cuidar dos filhos com educação e nutrição até a idade adulta. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse versículo, quando eu fui estudar em mais profundidade, foi a palavra criar. Não é? A palavra criar, você olhando lá na concordância de Strong, que é uma concordância que tem todos os verbetes da Bíblia explicando o significado, diz que essa palavra significa alimentar até tornar-se maduro, educar, nutrir, criar. Está o verbete 16 e 25. Que palavra mais rica, nós não temos uma palavra dessa em português.
Uma palavra que significa pegar agora, quando é criança, e sair nutrindo, educando, cuidando, até atingir a idade madura. Essa é uma palavra muito rica. Mas é interessante que ela exista no grego, e mais interessante ainda que tenha sido colocado na Bíblia. Porque indica para nós qual é o nosso papel como pai. Até a idade em que o filho ou a filha passam a ser independentes, passam a ser dono de seus próprios caminhos, nós temos que ir educando, nutrindo, instruindo, dando valores, educando, criando no sentido bíblico. Essa palavra, a riqueza dessa palavra, ela já existia desde sempre. Desde que ela foi adotada lá pelos gregos, sabia que significava isso. Porém, o sentido prático, só no século XX é que foi percebido. No século XIX, meados do século XIX, da segunda metade, ela é do final, último quartel do século XIX, né, como a gente chama, ou seja, 1875 para cá, começou a se desconfiar que o ser humano tem determinados componentes que são além do mental e o físico. Não se pensava em termos psicológicos antes disso. Sabia que o ser humano tinha emoção, mas não se raciocinava sobre isso. A partir dessa época, começou a ficar claro que o ser humano tem uma dimensão psicológica. Já no final do século XIX, então, o estudo foi acentuando. E no século XX, começou a se perceber que a dimensão emocional do ser humano tem um impacto tremendo na sua existência. Um impacto enorme. O ser humano tem uma vida emocional que interfere tanto na infância, que é tão arraigada, que interfere pelo resto da vida. Emoções, sentimentos, memórias, elas existem na infância e ficam arraigadas no ser humano e aquilo não desaparece com o passar do tempo. Muitas vezes é preciso um milagre de Deus para curar, coisa que anos de terapia não resolvem. E esse versículo sai falando disso, dessa maneira como o ser humano vai se desenvolvendo em aspectos múltiplos. Nós podemos observar isso na vida de uma pessoa da Bíblia. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52 fala de um personagem da Bíblia muito falado e pouco conhecido. Eu tenho ficado um tanto quanto assustado. Talvez assustado seja exagero, mas um tanto admirado, porque em 2 semanas, 3 pessoas falaram o seguinte pensamento. Eu estou muito acostumado, nós estamos muito acostumados a saber do Espírito Santo, do que é que o Espírito Santo faz, da graça de Deus, o amor de Deus Pai, mas a gente conhece muito pouco de Jesus. E eu fiquei, as pessoas falando, e eu fiquei percebendo isso, e percebi que eu ficava lendo os evangelhos apenas uma vez que eu li a Bíblia toda. E aí o conhecimento sobre Jesus tende a desaparecer. E aí 3 pessoas em 2 semanas falando que conhecem tão pouco sobre Jesus, aquilo me deixou admirado. Talvez elas estejam lendo Ezequiel tantas vezes quanto leem o Evangelho de Lucas, por exemplo. Mas não faz muito sentido, né? Lendo Obadias tantas vezes quanto leem o Evangelho de João. Nós precisamos saber muito sobre Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim. Aliás, eu vou ler em duas passagens. Primeiro, versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, a criança, o menino, está crescendo. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Perceba que aqui mostra 4 aspectos do crescimento de Jesus. Jesus estava crescendo em sabedoria. Isso diz respeito ao aspecto cognitivo. Jesus estava raciocinando cada vez melhor, Jesus estava aprendendo a ler, Jesus estava aprendendo o que dizia a lei, Jesus estava aprendendo o serviço de carpintaria lá que eu fazia junto com o seu pai putativo.
Jesus estava conhecendo, aprendendo as coisas. Essa é a primeira dimensão. Depois diz assim, em estatura. Estava crescendo fisicamente. Recebia alimentação para crescer fisicamente. Depois diz assim, graça. Agora, graça diante de Deus, vida espiritual, e graça diante dos homens, vida social. Jesus Cristo, ele tinha vida espiritual, que ele estava agora se dedicando à oração, se dedicando a compreender quem ele era, a percepção de quem Jesus era na sua infância não era tão clara para ele quanto era já na idade adulta. Ele foi percebendo as coisas aos poucos, ele foi crescendo. Jesus não era um ser de outro planeta que já chegou aqui, incorporou-se num corpo e já sabia de tudo. Não, ele foi crescendo. Ele foi amadurecendo. Ganhando maturidade espiritual e social. Percebe isso? Aqui você junta o que aconteceu com Jesus com o que acontece em Efésios 6:4, criar os filhos. Você percebe então a importância de nós provermos um crescimento saudável para nossos filhos nesses 4 aspectos. Nossos filhos têm que ter alimentação física, têm que ter alimentação espiritual, têm que ter alimentação intelectual e têm que ter convivência social. Tem que aprender a ser amigo das pessoas, amiga das pessoas, conviver com elas. Na infância, isso é complicado. A verdadeira amizade. A criança é um misto de emoções e ela tem uma natureza extremamente egoísta. Ela quer o brinquedo para ela brincar. Não interessa quantos brinquedos ela tem, ela pode ter 50. Se um amiguinho quiser pegar um dela, ela fica chateada. Ao mesmo tempo, ela gosta do amiguinho. Ela é afetuosa. No entanto, ela tem que ir aprendendo a socializar, a repartir. Isso aí cabe aos pais ensinar. Muito bem. Gente, me desculpa, eu estou meio perdido, porque é tanta coisa para falar. Eu estou tentando falar devagar, tentando aqui ir nos pontos principais, mas é muito conteúdo, é muita coisa. Vamos lá. Deus se preocupou, no número 2 aí de algarismo romano, Deus se preocupou até em mandar construir um parapeito no lar. Lá em Deuteronômio 22:8 diz assim, para fazer um parapeito em casa. Para que serve um parapeito? Para evitar que alguém caia. Ontem eu recebi um vídeo de algo que aconteceu, ontem foi sábado, né? Anteontem. Recebi um vídeo de algo que estava acontecendo no Rio de Janeiro, ao vivo. A pessoa filmou ao vivo e estava desesperada, num prédio assim a uns 80 metros de distância. A pessoa que filmou da sua janela, ela viu uma criança no 12º andar do prédio, andando pelo lado de fora do prédio. A criança conseguiu subir na janela e andar pelo lado de fora do prédio. E as pessoas gritando, dava para ouvir pelo áudio do celular, as pessoas gritando, como se alguém pudesse socorrer lá. E de repente apareceu uma mão na janela e pegou a criança e puxou para dentro. Graças a Deus, aquela não caiu. Aquela não caiu. Não, Deus aguarde. Deus aguarde para que não caia, para que os donos do apartamento coloquem uma rede na janela para evitar que crianças caiam. Janelas de casa que tem criança tem que ter redinha. Chama rede? Rede. Tem que ter rede para evitar que as crianças caiam. É o parapeito do lar. Eu tenho um amigo, colega meu de escola, colega de turma, que perdeu um filho na piscina da casa dele. Ele conseguiu abrir a porta de casa e foi para o quintal, caiu dentro da piscina e morreu afogado. Meu amigo, aquele meu colega, gastou muito para construir aquela piscina. Em Niterói, há algum tempo atrás, uma família estava a senhora, o seu filhinho e a mãe dessa senhora, a avó da criança, no táxi lá em Niterói. Aí, de repente, a criança abriu a porta do táxi, aí a porta abriu, quando a porta abriu, ela caiu para fora, o carro passou por cima.
Eu poderia contar outros exemplos assim, que saem todo dia no noticiário. Muito bem. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que criança precisa ser protegida. Criança não tem maturidade para se proteger. Ela tem que ser abrigada, tem que ser cuidada. Porém, não apenas fisicamente. Moral e espiritualmente também. Existe um parapeito moral que nós precisamos aprender a construir em casa, dando aos nossos filhos uma noção muito clara do que é certo e do que é errado. Existe um parapeito espiritual que nós precisamos construir em nossa família, ao redor da nossa família, pedindo a Deus que guarde e orando com nossos filhos. Muitas vezes, filhos de crentes são atormentados por sonhos malignos, por pesadelos. Isso acontece, não é fantasia, não é besteira. Não. Agora, a criança não é você ficar metendo medo, não, vamos orar para poder repreender o demônio. Não, não precisa aumentar o medo da criança, mas ore com ela. Nem que seja na linguagem da criança, e é desejável até que seja na linguagem da criança. Na família dos meus filhos, eles fazem uma coisa que eu não fazia, mas que eu gostei muito. Fiquei com inveja deles porque gostaria de ter feito. Toda vez que a gente vai sair de carro, são as crianças que oram. Papai do céu, abençoa nosso passeio, amém. Aí uma vez é uma vez é outra, aí depois é a outra, quando está a turma toda junta, aí faz um revezamento entre eles todos lá, na linguagem de papai do céu. E papai do céu ouve, papai do céu escuta, ele escuta a oração dos pequeninos, isso é o parapeito espiritual. Precisamos aprender a construir um parapeito espiritual ao redor de nossas famílias. A falta de cuidado com os filhos é uma coisa tão notória na nossa sociedade de origem, que os próprios meios de comunicação do mundo seculares, eles ficam espantados com isso. Por exemplo, a revista Veja publicou o seguinte: pesquisa do orçamento familiar feita pelo IBGE, há alguns anos atrás, mostrou que as prioridades dos lares brasileiros andam meio bagunçadas. Em média, a família brasileira gasta R$ 10,20 com fumo e R$ 5,81 com livros, jornais e revistas. Ou seja, gasta-se o dobro com o cigarro, o charuto, o cachimbo, do que se gasta em livros, jornais e revistas. Como assim? O dobro? Não era para gastar nada, mas gasta o dobro. Eu não sei se é diário ou semanal, não tenho noção aqui na... deve ser por dia. Veja que absurdo isso daqui. O que mostra isso aqui? Falta de responsabilidade para com o crescimento dos filhos. Muito bem. E você vai dizer assim, graças a Deus eu não faço isso. Muito bem. Isso aqui mostra só a questão da prioridade. Como é que a pessoa administra a prioridade em benefício da família. E como nós administramos a nossa prioridade? Vamos falar só de recursos financeiros. Como é que nós administramos a nossa prioridade de gastos em benefício dos filhos? Para que eles cresçam em estatura, sabedoria, graça diante de Deus e diante dos homens. São essas coisas que nós temos que pensar. Muito bem, vamos para adiante para o tópico C. Tópico C é muito interessante. Provérbios 22, 6. Oh, aleluia. Dá graça, Senhor. Provérbios 22, 6. Ninguém vai falar decorado? Muito bem, McKendry. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E que mais? E ainda quando for velho, não se desviará dele. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
Este aqui é o versículo campeão. Versículo campeão de interpretações erradas da Bíblia. Esse aqui, eu não conheço assim de memória. Pode ser que depois eu me lembre, mas no momento, eu não conheço nenhum versículo da Bíblia que seja tão erradamente interpretado quanto esse. Veja bem, nossa interpretação tradicional desse versículo é que se eu criar meus filhos no caminho do Senhor, ele estará sempre na igreja, será sempre um servo fiel a Deus. Não é verdade? Não é isso? A interpretação tradicional? Amém? É, não é? Ainda tem. No entanto, vocês já viram filhos de bons pastores desviados? Já? Já viram filhos de bons crentes desviados? Então, essa interpretação não casa com a realidade. Quando eu tenho a interpretação de texto que não casa com a realidade, eu só tenho 3 alternativas possíveis. Na verdade, só são 2 possíveis, mas eu vou colocar 3. A primeira, que na verdade não é possível, a primeira alternativa é que a realidade está errada. A realidade não é como é. Existe gente que nega a realidade, né? As pessoas que raciocinam em cima de ideologias políticas, por exemplo, gostam de negar a realidade. Muito bem. É como se o crente dissesse, não existe nenhum filho de crente fiel desviado. Não, existe. Não dá para renegar a realidade. Segunda possibilidade, o texto está errado. O texto está mentindo. É possível? Você lê um texto e ele afirmar uma coisa e ele está mentindo? Não, um texto qualquer. Um texto qualquer. É possível? É. Mas aqui é a Bíblia. Se a Bíblia está mentindo, se eu acho que a Bíblia está mentindo, então vamos fechar a Bíblia e deixar ela de lado. Vamos embora. Já é a segunda vez que eu falo isso hoje, hein? Primeira foi, se você se acha mais sábio do que Deus, deixa Deus para lá e vai embora. Segunda coisa, se você acha que a Bíblia está mentindo, deixa a Bíblia para lá e vai embora. Temos que ter franqueza, honestidade intelectual para admitir as consequências de nosso raciocínio. Muito bem. Porém, existe uma terceira possibilidade. A minha interpretação do texto é que está errada. Faz assim. Ainda bem que tem essa. Não preciso ir embora. Muito bem. E de fato está errada essa interpretação de texto. Esse versículo não fala de criar os filhos na igreja. Aliás, não existia nem igreja naquela época. Igrejas só vieram a surgir 1000 anos depois que esse texto foi escrito. 1000 anos. E assim mesmo era nas casas. Esse texto aqui fala daquilo que é o assunto de Provérbios, que é a sabedoria prática da vida. O emprego da sabedoria na vida prática. É disso que ele está falando. É um versículo de certa maneira difícil de traduzir. Os tradutores têm dificuldades em colocar em expressões curtas o significado dele. Tanto é que se você olhar em outras traduções da Bíblia, como a NVI, por exemplo, o palavreado ali é diferente. A palavra ensina a criança, a palavra ensinar, ela é uma palavra que é usada no sentido de você treinar alguém ou algum animal para seguir um determinado caminho. Como você treina assim o boi ou o cavalo para seguir um determinado caminho. Ou seja, é um adestramento. É um treinamento. Não é ensino da palavra Torá, Safé. Safé é livro, não é? Mas as palavras hebraicas que tem a ver com o ensino propriamente dito. É uma palavra que tem muito a ver com treinamento. De você pegar e ensinar, não vai assim, repete, e faz de novo. E olha, não está dando certo ainda, vamos embora, vai treinando aí. E vai treinando a pessoa. É nesse sentido a palavra treinar. E no caminho que deve andar, que caminho é esse? É o caminho do Senhor. Não, Provérbios não está falando dos caminhos do Senhor. Provérbios está falando do caminho que a pessoa deve seguir na sua vida.
Qual é a sua tradução? Mas isso aí é paráfrase, né? É uma paráfrase. Mas vamos lá, vamos ver. Está assim: ajude o seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Muito bom. Tem alguém que tem a NVI também? Pastor Linderson. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ao pé da letra, no hebraico, é o caminho que deve andar. Isso é que está ao pé da letra. Mas o sentido ao pé da letra, para eles, não é o mesmo sentido de o caminho que deve andar para nós. O sentido é esse, é ensinar a criança como ela deve proceder na vida. Que caminho ela deve seguir na vida. Ou seja, treinar o filho para a vida. O sentido é esse, é de treinar o filho para a vida. Agora, treinar o filho para a vida segundo você percebe que ela deve ter. De bom cidadão, de uma pessoa útil, que colabore com o sustento da sua própria família, ou sustente sua própria família, que seja um bom dono de casa, um bom pai de família, uma boa mãe de família, um cidadão útil à sociedade. E trazendo para a nossa realidade, um bom servo de Deus na igreja. Alguém que ajuda o próximo. São esses os objetivos que nós temos para com os filhos. Nós temos que treiná-los para isso. Muito bem. Deu para entender, gente? É complicado, porque a gente está tão acostumado à interpretação distorcida desse versículo, só que ela está errada. Por que ela está errada? Porque ela não funciona. No entanto, quando eu ensino meu filho, eu treino meu filho para a vida, aquilo começa a fazer sentido para mim. Eu aprendi tarde o sentido desse versículo. Eu aprendi tarde. E eu não aprendi na igreja. É interessante, eu já tinha filhos, pequenininhos ainda, eles eram muito pequenos ainda, e eu achava que o sentido aqui era criar filho na igreja para que eles pudessem estar sempre na igreja. Até que um dia eu estava conversando com um colega de turma, e ele estava todo feliz contando para mim que ele tinha feito um negócio lá na casa dele, tinha montado lá uma estante ou alguma coisa dele assim, e que o filho dele ficava lá enchendo a paciência dele o tempo todo. Ele pegou um martelo e começou a dar para o filho, o martelo para o filho ficar enfiando prego lá em tudo quanto era tábua, e dizer, agora mexe isso aqui, agora bate nessa daqui, agora cola naquela ali. E aí, enquanto o filho estava distraído, o filho pequeno, da idade dos meus, batendo lá, aí ele podia continuar o trabalho dele. Aí eu disse assim, aí se livrou do fulano, né? Porque aí ele ficou lá. Ele disse, não, mas eu aprendi uma coisa mais importante, Fidelis, que lá eles me chamavam de Fidelis. Aprendi uma coisa mais importante, que eu ensinando meu filho as coisas úteis da vida, ele vai guardar aquilo para o resto da vida. Rapaz, aquilo ali foi um choque para mim. Porque aí eu me lembrei de Provérbios 22:6. Eu digo, ele está ensinando o menino no caminho que ele deve andar. As coisas úteis da vida. Percebe isso? Aí eu senti vergonha de mim mesmo naquela hora. E aí, cheguei em casa, peguei os martelos e vamos pregar prego também. Fui fazer aplicação prática, né? Daí para diante, foi de pregar as coisas em casa e até fazer barba. Quando eu vi que ele está começando com uma pneugesia, vamos aprender a fazer barba, os dois. Eram gêmeos, facilitar. Pega, bota a espuma aí e tal. Né? E os dois com o aparelho lá todo. Coisas práticas e coisas morais e coisas espirituais. E o ensino e treinando dia a dia. Isso é que é ensinar o filho no caminho que ele deve andar. É preparar para a vida. Dá trabalho? Dá, mas é o nosso papel como pai. É o nosso papel como mãe. Muito bem. Vamos para adiante. Número 3. Letra D. O que é a letra D? Levar a criança a conhecer e assimilar a palavra de Deus. Levar a criança a conhecer e a assimilar a palavra de Deus. Deuteronômio 6, versos 6 e 7,
É aquela passagem muito conhecida que diz que para ensinar a palavra de Deus aos filhos, andando pelo caminho, deitando na cama, o tempo inteiro falando da palavra de Deus. Ela é muito conhecida. Quem conhece essa passagem? Levanta a mão. Então não é tão conhecida. Abra a Bíblia aí. Deuteronômio, capítulo 6. E por favor, pastor Linderson, por favor, abra sua Bíblia, se prepare para ler Salmo 78, verso 3 a 7. Enquanto isso eu vou ler com os irmãos Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Versículos 6 e 7 diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, o que é inculcar? Empurrar, né? Socar lá dentro, fazer o filho aprender. Hein? 20 vezes. Minha mãe subornava a gente para aprender versículo, né? Sobremesa, balinha, pedaço de chocolate, só depois que aprendeu os versículos bíblicos. E tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa. Interessante, não é na hora que não é para ficar jogando videogame não, né? Tudo bem. Andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal aos teus olhos, escreverás nos umbrais da tua casa, etc. Ou seja, fazer a criança assimilar a palavra de Deus. Mas decorar versículos é o suficiente? É suficiente trazer para a escola dominical? Não! A aprendizagem religiosa fundamental é em casa. São os pais que ensinam. Agora, como é que a gente faz isso na prática? De muitas maneiras. Uma delas está no Salmo 78. Salmo 78, de 3 a 7, pastor Linderson vai ler. 3 ao 7. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Uma das maneiras práticas de fazer as crianças aprenderem a palavra de Deus é contando histórias da Bíblia para eles. Contando histórias da Bíblia. E não apenas da Bíblia. Aí não está falando só em contar a história da Bíblia. Está falando em contar os feitos de Deus. Ou seja, contar aquilo que Deus fez de espetacular, de maravilhoso, de livramento na nossa vida e na vida das outras pessoas. Pessoas que nós conhecemos. Na nossa atualidade e na época da Bíblia. Eu fui na casa de um pastor aqui, ele tinha uma filha na época, uma filha que tinha de volta de 3 a 4 anos, ela queria me contar a história do Noé. Aí o Noé pegou o Davi, aí eu já tive que me segurar, né? O Noé pegou o Davi, mas não deixou a baleia entrar. Porque a baleia era muito grande, e o Davi não gostava do gigante. E foi fazendo uma salada danada, e fazendo questão de me contar aquilo tudo. Aí foi lá, se atrapalhou, foi lá e pegou um livro de histórias bíblicas infantis para me contar. E geralmente eu interajo com as crianças fazendo perguntas, né? Digo, é isso aqui. Mas só que era uma salada tão grande que eu não conseguia fazer uma pergunta, não tinha lógica nenhuma para fazer uma pergunta. No entanto, a menina estava aprendendo histórias da Bíblia.
associando com o livramento de Deus, com a graça de Deus. Dali a 6 meses ele ia saber as histórias direitinho. Ana Paula tem uma imaginação danada. Aquela minha mulher ali é um caso sério, né? Então ela foi na casa dos meus netos. Quando eu cheguei lá, estavam brincando de matar o gigante. O que era matar o gigante? Era pegar uma meia enrolada e aí ficava ela, e depois tive que ser eu, né? Ficava ela em pé aqui, dizendo assim: seu gigante, seu Golias, você não é de nada, porque Deus está comigo. Aí, eu era o gigante, né? E ele dizia assim: Deus está comigo. O pirralhinho lá de 4 anos, 3 para 4 anos. Deus está comigo, você não pode, eu não tenho medo aí. Não, você está com medo. Não, você não está com medo, porque eu vou arrancar sua cabeça. Eu falava assim. A Ana já tinha feito e eu aprendi, né? Aí ele pegava a meia. Não, Deus está comigo. Aí jogava a meia em mim, aí eu tinha que cair. Isso depois da segunda vez, eles quiseram ser o gigante. Porque eles pulavam de cima do banquinho, em cima do colchão. E pronto, achavam mais legal cair do gigante do que jogar a meia. Tudo bem, mas eles aprenderam ali uma coisa. Deus está comigo, então eu não preciso ter medo. Contaram a história de Davi. Contando a história de Davi. Coisinhas assim para crianças fazem sentido. O importante é ensiná-las a palavra de Deus. Começa com as histórias da Bíblia. E vai avançando até os conceitos mais complexos. Até os ensinos mais profundos da palavra de Deus. Mas começa assim. É nosso dever como pai ensinar essas coisas. Muito bem. Nós estamos no item D. Vamos para a letra E. O que é que diz a letra E? Ser exemplo para os filhos, particularmente de integridade. Particularmente de integridade. Provérbios 20, verso 7 diz assim: o justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Ou seja, bem-aventurado aquele que é filho de alguém que anda com integridade, com correção. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que nós temos que ser exemplos de integridade para nossos filhos. Isso inclui honestidade na maneira de falar, no dizer a verdade, no pagamento dos impostos, nas transações comerciais. Honestidade na vida espiritual, nós temos que ser exemplos na vida espiritual. Eu dou graças a Deus pelos pais que oram com a porta aberta para os filhos os verem orando. Pelos pais que procuram um lugar que os filhos possam vê-los lendo a palavra de Deus. Pelos pais que fazem culto doméstico. Eles estão dando exemplo de vida espiritual. Exemplo de servir ao próximo. Na nossa mentalidade de imigrante é muito comum nós encontrarmos pessoas absolutamente egoístas. Vêm de uma vida de miséria, vêm de uma vida dura e querem viver só para si. Não, em primeiro lugar eu, Mateus primeiro os teus. Ainda fala um versículo assim: farinha pouco, meu pirão primeiro. Cheio de ditados dessa maneira, para ocultar uma mentalidade egoísta. Pessoas que elas são incapazes de dar uma gorjeta melhor, embora tenha condição, para alguém que está lá no McDonald's, por exemplo, ou no restaurante, mas se a pessoa do McDonald's der uma bobeira, ela é capaz de meter a mão lá e tirar do potinho de gorjeta. Existe isso, sabe? A mentalidade, bem-aventurado é aquele que vai e dá. Bem-aventurado é o que dá, é o que abençoa o próximo. Jesus ensina isso. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que eu receber. Aliás, é a única citação de Jesus Cristo que não está nos evangelhos. Mas ele falou, está lá em Atos. Paulo diz que Jesus falou. Ser exemplo de servir ao próximo, mesmo às custas do meu bem-estar. Ser exemplo no servir a Deus, ser exemplo no obedecer à lei. Dá muita tristeza quando eu estou num carro, e alguém vai, ultrapassa o sinal, ou então entra no posto de gasolina para dar a volta, para contornar o sinal, e o filho diz assim: papai não pode fazer isso. O filho repreendendo o pai, porque já aprendeu que não pode, e o pai dando mau exemplo para o filho.
Existe pressa que justifique isso? Ah, é porque eu estou apressado. Não, você está destruindo a educação do seu filho. Está destruindo a educação do seu filho. Por causa de alguma coisa que é pura culpa sua. É pura culpa sua. Está destruindo o caminho que seu filho precisava aprender. Letra F, proceder com justiça e sabedoria. Letra G, disciplinar os filhos. E aqui era para passar uma lição toda para falar sobre isso daqui, mas eu vou apenas ler algumas coisas. No número 1 tem escrito assim: disciplinar significa literalmente. Disciplinar significa literalmente tornar discípulo. É isso que significa disciplinar. Disciplinar não é bater? Não, disciplinar é tornar discípulos. Ah, mas disciplinar não é castigar? Não, é tornar discípulo. O tornar discípulo é que envolve dois aspectos. Um aspecto é de instruir, ou seja, é você fazer com que a criança aprenda. É o primeiro aspecto da disciplina, porque está tornando discípulo. É fazer com que ela aprenda, é moldar, fortalecer, aperfeiçoar o caráter. É você estar ensinando. O segundo aspecto é a correção. Qual é o primeiro aspecto? Não, o primeiro aspecto são dois aspectos, o número 1 e o número 2. Primeiro aspecto, a instrução. Segundo aspecto, a correção é você castigar com amor, de modo a desestimular o comportamento errado e levar ao comportamento correto. É a correção. Muita gente só lembra do aspecto castigar. Então você nota quanta omissão tem aí. Primeiro que a disciplina envolve o ensino, a aprendizagem, conduzir a aprendizagem. Disciplinando, tornando discípulo. Muito bem. Depois, quando chega na hora de corrigir, você tem que coibir o comportamento errado e conduzir ao comportamento certo. Quando se castiga um filho, para você aprender a não fazer mais isso, você foi incompleto. Você só coibiu o comportamento errado. E mais, se você transmitiu uma sensação de raiva, não entrou na cabeça da criança outra coisa, senão papai ficou com raiva, mamãe ficou com raiva. A correção, o uso da vara, se necessário, né, vamos colocar aqui entre aspas, se necessário, não pode ser um exercício de ódio, não pode ser um exercício de rancor, é um exercício de amor. Muito sabiamente, alguns pais nunca castigam fisicamente os filhos quando estão num momento de raiva. O meu pai deixava passar algumas horas, o pai da Ana Paula ia dormir. Só depois que ele chegava a tantas horas que ele mandava assim: me acorde às tantas horas para você apanhar. Ela não dormia. Era difícil, né? E aí, às vezes, ainda conta ele assim, mas hoje não. Hoje não. E aí ficava muito tempo distante. A disciplina é para conduzir ao comportamento correto. É um exercício de amor. Eu estava no shopping segunda-feira. E eu subi a escada rolante, aí tem uma ala de um lado, a ala do outro, e aquele vão no meio, né? Então, do lado de cá, eu olhei para o lado de lá, tinha uma mulher com um cachorro do lado. Ela fazia assim e parava. Aí o cachorro dava 3 passos e sentava. Ela fazia assim e parava. Aí o cachorro dava 3 passos e falava. Aí tinha hora que ela fazia assim, aí o cachorro, teve uma hora, né? Aí o cachorro foi e deu uma ida para frente. Aí ela pegou, deu uma puxada na coleira. Aí o cachorro voltou e sentou. Ou seja, o cachorro estava sendo treinado para obedecer corretamente. Não sei como é que é aquilo ali, por que ela estava fazendo aquilo lá, mas o cachorro estava sendo treinado. Teve uma vez que ele foi, ultrapassou, ela deu um puxão na coleira. E foi o suficiente para o cachorro perceber que estava errado, voltou atrás e sentou. Ela estava treinando, ela estava disciplinando o cachorro. Nós temos que fazer algo semelhante para conduzir nossos filhos ao comportamento correto. Nós temos que saber como é que é o comportamento correto.
Eu tenho uma amiga, a mãe daquelas 3 criancinhas que eu já me referi, das 3 menininhas que falei de vez em quando aqui. Eles ficaram hospedados na nossa casa durante a Páscoa. E ela tem uma maneira tão suave de falar, tão suave, que eu ficava incomodado com aquilo ali, né? Eu digo, isso não funciona. Né? Mamãe, não sei o quê. Filha, eu acho que não. Não sei o quê. Eu acho que não é uma boa ideia, fulana. Não, sim, não pode e tal. Até que teve um dia que a mais nova, e filho mais novo tem a tendência de ser mais peralta, né? Claro, né? Porque tem os mais velhos para ficar protegendo. Aprontou lá alguma coisa, que eu não sei o que é que foi, o negócio de uma mochila lá. E a mãe disse assim, agora chega. Quero que todas 3 arrumem não sei o quê. E ninguém vai fazer o trabalho da mais nova. Todo mundo fazendo aqui. E aí uma das mais velhas disse, mamãe, eu faço. Não! É ela. Mas foi uma correria, parecia um bando de baratinha. Agitada. Não é que funciona. Ela não precisou dar nenhum grito. Ela só fechou a cara e disse não com a voz firme uma única vez. O que é que está acontecendo? Se ela falar aquilo ali daquele jeito para os meus netos, não funciona. Porque meus netos são piores do que as filhas dela? Não. É porque meus netos não foram educados assim. Ao escutar uma voz macia e quando a voz muda de tom, automaticamente obedecerem. Eles estão acostumados com a minha maneira e a maneira do pai, que herdou muito de mim, que é mais direto, mais incisivo. E nós temos que aprender que a disciplina não é para ser um exercício de ódio, é de ensinamento. Não tem nada a ver com violência, mas tem que ter. Tem que ter disciplina por quê? Adivinha o que é que vai acontecer com a criança que não se acostuma a obedecer em casa? O que é que vai acontecer com ela? Não vai obedecer primeiro na escola. Segundo, não vai obedecer na sociedade. Vai acabar sendo presa. Depois, não vai obedecer no trabalho. Não vai dar para nada que preste. Talvez no meio do caminho, ele receba a educação que deveria ter recebido em casa. E isso acontece. Acontece muitas vezes com alguém que não foi educado a obedecer dentro de casa, não tinha limites no seu comportamento, vivia como centro de todas as atenções. Quando recebia algum tipo de repreensão na escola, a mamãe ia lá na escola e falava para a professora, como é que você fala assim para o meu filho? Eu não podia falar desse jeito com ele. Tem uma professora que de uma vez disse assim, quando aquilo aconteceu comigo, eu fiquei pasmo. Mas depois eu me lembrei, graças a Deus que esse filho não é meu. Vai dar desgosto. Tem um ditado que diz que os pais que tiram todas as pedras do caminho dos filhos, chegarão a um ponto em que não terão mais forças para tirar essas pedras. E aí os filhos vão tirar as pedras e atirá-las contra os próprios pais. E isso não é profecia, não. Isso é só uma constatação do que acontece. Ouviram falar de filhos ingratos? Eles não aprenderam a ser gratos. Eles aprenderam que o mundo tem que girar ao redor deles. E se revoltam quando aquilo não acontece. Filho tem que aprender a ter limite, tem que haver disciplina. Filho não é para ser tratado como príncipe nem princesinha. Ouvi falar de uma festa de aniversário, onde a menina aniversariante estava vestida de princesa num troninho, e o trono carregado por 6 eunucos, digamos assim, com gelo seco, saindo aquela fumaça, e aqueles camaradas lá carregando a princesinha. Muito bem, ela vai querer ser isso o resto da vida. Ela vai querer ser assim. Agora, o mundo a vai tratar desse jeito? Não. Você estragou uma vida. Estragou uma vida. Estragou a futura família dessa pessoa. Muito bem. Letra H. Não provocar a ira dos filhos, pais. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos
não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O que é provocar os filhos a ira? Como é que isso acontece? Provocar a ira, a gente pode ver aqui no pensamento do apóstolo Paulo, uma soma de tudo quanto é sentimento desagradável que pode atrapalhar a vida emocional de uma criança, atrapalhar o seu crescimento saudável. É como se essa palavra ira estivesse reunindo coisas assim como amargura, sensação de rejeição, complexo de inferioridade, desamor, frustrações legítimas, tudo junto numa coisa só. Pais, não deixem que seus filhos sejam amargurados, não conduzam seus filhos à amargura, não conduzam seus filhos a ter uma sensação de rejeição, não conduzam seus filhos a ter um complexo de inferioridade, não conduzam seus filhos a se sentirem não amados, não conduzam seus filhos a terem uma sensação de frustração legítima, porque ilegítima a criança sempre tem. A criança fica frustrada até quando você não dá o que ele quer comer de sobremesa. Essa é uma frustração legítima, não tem nada de errado. Mas tem hora que o filho se sente rejeitado, desamado, angustiado por causa do comportamento dos pais. Como é que isso acontece? Como é que se conduz os filhos a um comportamento tão negativo, a tanta coisa negativa? Coloquei algumas coisas práticas aqui. Por exemplo, quando as regras de casa mudam a cada instante. Quando diz uma coisa, pode, daqui a pouco não pode, eu quero isso, daqui a pouco não quero, e fica mudando. O filho se sente manipulado, enganado, porque as regras estão mudando o tempo todo. Ele se sente desrespeitado. Ele é apenas uma coisa que é manipulada. Às vezes isso acontece quando se mente para os filhos só para ser obedecido no momento, ou então estão com preguiça de explicar a verdade. Ah, filho, faz assim que eu te levo para passear depois. E o passeio nunca vem. Ah, pai, a gente quer ir não sei o que, aonde? Não, agora não dá, filho. Vai, leva. Tá bom, eu levo depois. E não leva. E nunca vai. Isso causa uma sensação de amargura. Meu pai mente para mim. Meu pai mente para mim porque está com impaciência. Dá uma sensação horrível isso daí. Crianças, quando são castigadas, elas ficam tristes. E é ótimo. O castigo é para ficar triste. Elas se sentem frustradas, magoadas, choram, dói. Ótimo, é para isso que o castigo serve. Porém, quando elas percebem que estão sendo castigadas com justiça, elas sentem tudo isso daí, mas o rancor não fica. Não fica rancor. Porém, quando elas são castigadas de tal maneira que o castigo é injusto, ele está existindo só porque os pais ficaram impacientes, tiveram uma explosão, fica a mágoa. Cria cicatrizes na alma. E isso não pode ser admitido como sendo uma coisa certa. Isso é errado. Isso é errado. É como conduzir o filho à ira. Os filhos ficam angustiados, tristes, são conduzidos à ira quando os pais não são exemplo daquilo que querem que os filhos façam. Menino, lava essa boca com sabão, você não pode ficar falando essas coisas. Aí diz um palavrão. Aí o senhor falou, mas eu posso. Eu sou seu pai, e cala a boca. Eu sou sua mãe. Sai daqui, sua. E aí, um outro palavrão, uma expressão que não pode nem ser dita aqui. O que é isso? Isso é conduzir os filhos à ira. Nós não podemos nos permitir isso. Isso deixa marcas na alma da criança. Pastor, Pois não, pastor Linderson? eu queria que você fizesse um comentário sobre disciplinas ou castigos que humilham. Eu tomei ciência de histórias, por exemplo. Pode discorrer sobre o tema. Eu tomei ciência, por exemplo, de histórias, é comum, já ouvi várias vezes isso. Por exemplo, a criança não consegue comer, ou o pai dá um aviso, olha, não coloque
mais do que você não consegue comer, etc, etc. E de repente, aquela criança não comeu, ok, etc. Está errado, deveria ter um pouco mais de cuidado, mas de repente ela é constrangida na frente de todos a comer. Eu conheço uma história de um pai que fez uma filha comer uma lata de doce, daquele creme, daquele leite famoso, leite condensado, inteira, como uma disciplina, porque ela foi lá e comeu um doce fora de hora. Eu queria que o senhor comentasse a questão da humilhação, do que isso pode gerar depois na criança e como que isso gera sofrimento. A disciplina precisa fazer sofrer necessariamente esse sofrimento psicológico que nós vimos? Eu quero comentar primeiro do aspecto da soberba de quem faz isso. Tá? A soberba de quem faz. O ser humano, ele tem uma natureza pecaminosa, caída. E muitas vezes acontece que o ser humano, quando tem qualquer quinhãozinho de poder, ele gosta de espezinhar o outro. Ele gosta de pisar o que é mais fraco, só porque tem um pouco de autoridade. É o comportamento, por exemplo, dos prisioneiros de campos de concentração. Prisioneiros de campos de concentração, eles eram maltratados pelos guardas. Muito maltratados. Só que havia poucos guardas para tanto serviço. E aí os guardas muitas vezes pegavam alguns prisioneiros que não eram criminosos, ou que eram criminosos comuns e não eram judeus, dizia assim: você é só estuprador, você aí é só assassino, você aí é só ladrão de banco, não há grande problema com vocês, mas eles são judeus, então vocês vêm me ajudar a controlar os judeus. E aí pegava esses camaradas e colocavam como auxiliares. Esses prisioneiros, que agora saíram da condição de meros prisioneiros para serem prisioneiros ajudantes, eram os que mais maltratavam os outros prisioneiros. Porque receberam um pouquinho de poder sobre os outros. Descontavam suas frustrações todas em cima dos outros prisioneiros. Eram os mais cruéis. Às vezes acontece isso com os pais. Eles têm poder sobre os filhos, poder moral, poder de autoridade paterna ou materna, tem poder físico, e aí desconta suas frustrações todas fazendo a criança sofrer. Primeiro aspecto que eu quero abordar é esse. Um segundo aspecto é nas marcas que isso vai deixar na criança. São marcas permanentes. E o que vai ser o resultado disso? A criança vai ficar traumatizada para o resto da vida. A criança vai sofrer, vai. Mas eu quero chamar a atenção para um outro ponto. Qual o efeito prático disso daí? Qual é o resultado prático? E aqui eu quero voltar um pouquinho e vou falar um pouquinho de psicologia criminal. No século XVIII, se observou, século XIX, início do século XIX, se observou que as penalidades duras da criminalidade não estavam adiantando na Europa. Só na Inglaterra, por exemplo, havia 170 e poucos crimes que eram punidos com a morte. Caçar nas terras do rei, pena de morte. Algumas punições envolviam arrancar a unha, arrancar a língua, etc. Aí um italiano foi fazer um estudo sobre as consequências disso e ele descobriu o seguinte: que as pessoas às vezes cometiam um crime não tão grave, mas com medo das punições, ele saía fugindo. E na fuga, para poder escapar, ele passava a cometer uma porção de crimes graves, para poder escapar das punições. Até que chegava um ponto que ele ia pego e ia ser só enforcado. Pronto, pelo menos foi só enforcado. No Brasil acontece isso. As nossas prisões são tão cruéis que, com medo de ser presos, as pessoas cometem uma porção de crimes mais horrendos do que o crime original. Com a criança acontece a mesma coisa. A criança foi punida, humilhada, etc. Isso gera nela um comportamento de revolta. E ela passa a praticar atos de maldade em revide aquilo que sofreu. Quando não contra os pais, ela passa a praticar esses atos contra quem ela pode. Ela passa a humilhar os mais fracos, as crianças menores. Olha quanta desgraça por causa de uma coisa só. Isso deve ser evitado. Muito bem. E o amor?
E o amor? Onde é que fica o amor? Eu não falei em nenhum lugar aqui o dever de amar os filhos. Mas isso tudo é amor. Você fazer isso tudo aqui é amor. Amor na Bíblia é uma coisa prática. É uma coisa que se pratica, que se faz. Não é? Amor por criança não é pegar a fotografia da criança e colocar no Facebook e dizer assim: eu amo tanto meu chuchuzinho, eu amo tanto minha fofinha, meu pedaço de algodão doce, etc. Não. A criança ela tem que ser amada, o adolescente tem que ser amado. E ser amado significa perceber que é amado. Envolve atitudes práticas e de carinho, palavras de afeto para a pessoa. Pastor Eliseu, o que tem de mãe que coloca a foto dos filhos dedicando aos filhos naquela foto do Facebook palavras que nunca fala diretamente para o filho, é uma coisa enorme. Fica como que projetando no Facebook aquilo que ela não tem coragem de ser na vida real e não quer ter disposição de ser. Ela quer aparecer para as pessoas do Facebook para se sentir admirada enquanto ela ama seus queridos. Isso não é amor. Amor é estar junto, é colaborar, é educar, é disciplinar no sentido de fazer discípulos, é corrigir o que é necessário, é orientar quanto ao sentido da vida, é nutrir emocionalmente, nutrir espiritualmente, nutrir para o crescimento físico. Isso tudo é que é amor. Amor é fazer o filho se sentir seguro na companhia do pai. É fazer com que o filho se sinta seguro em honrar os pensamentos da mãe. Isso é que é amor. Amor não é uma declaração de emoções sentimental para fazer os outros chorarem, né? Tem mãe que chora até em comercial de margarina. Né? Ah, ficou tão emocionado. Agora, chega na vida prática, na vida real, é dura, é seca. E filho precisa de amor. Tem uma experiência que foi feita em laboratório para pesquisar essa questão de emoções, feita com macacos. Colocaram macacos numa jaula e colocaram comida para os macacos numa figura de macaco metálica, fria. E colocaram outra figura de macaco fofinha, com aqueles pelos, aquelas coisas todas, mas sem comida. E os macacos preferiam ficar com fome junto do macaco que era fofinho e quente, do que ficar junto daquele que tinha comida e estava fria. Ou seja, sentir-se acolhido tem momento que é mais importante do que satisfazer necessidades físicas. Sentir-se amado é mais importante até para os animais. Até para os animais. Pais têm que abraçar os filhos, têm que andar de mão dadas com eles. Pais têm que aprender a fazer os filhos caminharem junto com eles. Eu vou parar aqui porque não vou entrar na parte do que é que os filhos, que é o papel dos filhos, não deu tempo. No próximo domingo nós vamos ver a parte do papel dos filhos e as partes prática, os aspectos práticos do relacionamento entre pais e filhos. Porque realmente tem muita coisa. Amém? Que Deus nos abençoe e dê a sua graça para que tenhamos sabedoria em aplicar na nossa vida a doutrina da palavra de Deus. Amém.